Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quantas vezes nós temos sido egoístas e negligentes quanto à obra do Senhor? Quantas vezes buscamos fazer o que nós queremos, ao invés de fazer o que Deus quer? Quantas vezes fugimos de obedecer o Senhor para fazer aquilo que nós queremos? Boa tarde, irmãos. Eu sou o Vinícius, sou estudante no Instituto Bíblico Peniel e sou membro aqui da Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista. E gostaria de falar com os irmãos sobre o egoísmo e missões. Nós somos pessoas egoístas. O nosso coração ele é corrupto e muitas vezes buscamos as nossas próprias vontades. E isso nos acaba impelindo a desobedecer o Senhor e a fugir da sua vontade. Nós analisaremos o livro de Jonas e veremos aqui um profeta de Deus que era egoísta e que buscou as suas próprias vontades, desobedecendo o Senhor. Então, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jonas. E leremos aqui os versículos 1 ao 3. Caso você não tenha uma Bíblia com você, não se preocupe, os versículos aparecerão aqui no canto inferior da tela. Diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado por termos a sua palavra, Deus, para podermos meditar nela e aprender as tuas maravilhas, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, neste tempo de estudo, para que possamos aprender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Trabalhe em nossos corações por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Quebra os nossos corações orgulhosos, Pai, para que possamos viver uma vida plena para a glória do Senhor, ó Deus. Nos ajude a viver uma vida não de egoísmo, mas de amor para com o próximo. Que possamos viver uma vida para a glória do Senhor. Use-nos para a tua glória e nos abençoe neste tempo de estudo. Em nome de Cristo é o que te pedimos. Amém. Então, irmãos, o livro de Jonas começa com esta narrativa. O Senhor chama o seu profeta, Jonas, para pregar a cidade de Nínive, pois esta estava com grande malícia e essa grande malícia subiu ao Senhor. Mas o profeta de Deus se dispõe, mas não a servir o Senhor, mas fugir da presença de Deus. Que coisa controvérsia, né? Então, o livro de Jonas, ele pode ser considerado como uma sátira. O que é uma sátira? É uma história onde todas as coisas são viradas de ponta cabeça. Nós vamos ver aqui que o profeta de Deus, que era aquele que imaginamos que deveria servir o Senhor, é aquele que foge da presença do Senhor. Nós veremos aqui pessoas ímpias que buscam a Deus. E nós veremos também situações que a gente olha por um lado, mas ela está de cabeça para baixo. Então a sátira é classificada como uma história onde todas as coisas estão de ponta cabeça. Para termos um plano de fundo melhor, Jonas, ele é citado no livro de 2 Reis, profetizando ali a um rei de Israel. E naquela época, Israel era uma nação muito corrupta, uma nação idólatra, que buscava outros ídolos além do Senhor. E Nínive era uma cidade extremamente maliciosa e extremamente cruel. Nínive pegava os seus inimigos e os empalava em lanças e deixava-os no deserto para morrer. Com o tempo, eles não tinham misericórdia de suas vítimas e eram muito cruéis com aqueles que eles enfrentavam. Então a cidade de Nínive também era muito inimiga da nação de Israel. E os israelitas não gostavam do povo de Nínive. Então o profeta de Deus, Jonas, ele também tinha esse mesmo sentimento de todos os israelitas. Ele não gostava da nação de Nínive. Nós vamos ver com
o decorrer do livro, que Jonas ele não queria a salvação de Nínive. Ele queria que aquele povo fosse destruído por serem seus inimigos. Ele não queria a salvação daquela nação. Então, voltando para o capítulo 1, nós vamos ver aqui então o que acontece depois de Jonas ter fugido da presença do Senhor. No versículo 4 até os versículos 10 e 11, nós vemos que Jonas ele pega um barco e ele vai em direção a Tarsis. E durante esta ida para Tarsis, nós vemos que o Senhor manda uma tempestade ali e esse barco começa a balançar durante a tempestade. E é uma tempestade muito forte. E ali naquele navio tinham alguns marinheiros. E vamos ler o texto aqui para ver o que esses marinheiros fizeram. Versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então, olha só, que coisa controversa. O profeta de Deus, que era aquele que deveria estar acordado e que deveria estar pregando para os marinheiros, que deveriam estar ajudando de alguma forma, era aquele que estava dormindo. E os marinheiros, que eram os ímpios, estavam plenamente acordados e fazendo alguma coisa para resolver aquela situação. Irmãos, tomemos cuidado para que não sejamos nós aqueles que estejam dormindo, aqueles que estão dormindo. Tomemos cuidado para que não estejamos dormindo em meio à obra do Senhor. Irmãos, nós devemos vigiar e orar e viver atentos para cada situação. O profeta de Deus estava aqui dormindo profundamente. E o texto continua. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Interessante que é um ímpio que fala para Jonas buscar o seu Deus. É um ímpio que aconselha Jonas a orar ao seu Deus, pedindo para que ele livre eles daquele caos que está acontecendo ali, né, em meio à tempestade. E o texto continua. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Jonas respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Então Jonas ele responde aqui a pergunta dos marinheiros de uma forma nobre à primeira vista. Eu sou servo de Deus, o Deus que fez o mar e a terra, e eu sou hebreu e sirvo ao Senhor. Então Jonas ele dá essa resposta. Mas o curioso é que ele tem entendimento de que Deus criou os céus e também a terra e também os mares, como ele declara. Só que para fugir da presença do Senhor, ele vai pelo mar. Isso aqui é interessante de notar. E nos versículos seguintes, nós vamos ver que os marinheiros eles vão perguntar para Jonas o que eles podem fazer para se livrar dessa situação. E Jonas ele vai pedir para que os marinheiros o atirem sobre o mar. E a primeiro momento, isso aqui pode parecer muito nobre, a atitude de Jonas. Essa atitude de querer se sacrificar para acabar com a situação caótica que estava acontecendo ali. Mas pense aqui comigo, que maneira melhor de evitar de ir a Nínive do que morrer? Morto, ele não poderia ir a Nínive. Então nós vemos que Jonas, ele estava simplesmente buscando, de qualquer modo, evitar de cumprir a palavra de Deus e de servir o Senhor indo a Nínive e pregando contra aquela cidade. E nós vemos que procede dessa forma. Os marinheiros, olha só o versículo 14, os marinheiros, eles clamam ao Senhor e dizem para que o Senhor não impute sobre eles aquele sangue de Jonas.
Olha só o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Versículo 15. E cessou o mar a sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, estes marinheiros, após lançar Jonas ao mar, eles reconhecem que Deus é o Senhor e eles passam a temer bastante o Senhor, oferecendo assim sacrifícios ao Senhor e fazendo votos. Então, é interessante que após isso acontecer, os marinheiros passaram a buscar o Deus único e verdadeiro. Eles abandonaram os seus deuses, os falsos deuses, e passaram a buscar o único e verdadeiro Deus. Após Jonas ter sido lançado ao mar, o Senhor manda um peixe para o engolir, e ali ele passa 3 dias e 3 noites. E aqui no capítulo 2, chegando aqui no capítulo 2, nós vemos uma oração de Jonas no ventre do peixe. Porém, essa oração não é de arrependimento, como os irmãos podem observar ao ler a narrativa, mas sim de gratidão a Deus por ele ter conservado a vida de Jonas. E Jonas é grato ao Senhor e louva ao Senhor por ter conservado a sua vida. E no final, nos versículos 8 e 9, Jonas ele faz uma declaração. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, Jonas, ele declara aqui, nos versículos 8, 9 e 10, que o que ele votou ao Senhor, ele agora vai pagar. Como profeta de Deus, aquele que disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me, agora ele irá cumprir com os votos que ele fez com o Senhor. Então, o Senhor, assim, lança Jonas sobre a terra, na costa. E no capítulo 3, no início do capítulo 3, nós vemos o Senhor repetindo a ordem que ele deu no capítulo 1. Olha só, versículos 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive. Olha só, agora sim, ele está indo a Nínive e cumprindo com o que ele falou no versículo 10 do capítulo 2. O que votei, eu irei pagar. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Esse versículo 3, essa declaração aqui, era cidade muito importante diante de Deus. Uma declaração muito interessante. Lembra lá que os ninivitas eram inimigos de Israel? Israel é o povo de Deus. Deus escolheu aquela nação para assim mandar os profetas, para assim abençoar todas as nações. Foi dessa nação que veio o nosso Salvador, que veio Jesus Cristo. Deus abençoou muito aquela nação de Israel. E os ninivitas eram inimigos de Israel. Mas o Senhor diz, a Bíblia diz, que aquela cidade era muito importante diante de Deus. Deus também quer a salvação dos nossos inimigos. Deus quer que todos os povos, em todas as nações, em todos os lugares, sejam salvos. Deus quer a salvação de todos, sejam até mesmo os nossos inimigos. Nós devemos ter misericórdia para com os nossos inimigos, pois Deus quer a salvação deles. Se um pecador se arrepende verdadeiramente e crê que Jesus Cristo é a salvação, este é salvo. Se um pecador se arrepende de seus pecados e os deixa de lado, passando assim a buscar a Deus e viver uma vida para Deus, ele é perdoado. Deus quer a salvação de todos, até mesmo dos nossos inimigos. E a narrativa continua. Versículo 4. Jonas
passou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Perceba dois detalhes interessantes aqui. No versículo anterior, a Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito grande e ela precisaria de 3 dias para você percorrer essa cidade inteira. 3 dias. A cidade era muito grande. E o versículo 4 diz que Jonas percorreu a cidade somente por caminho de um dia. Ou seja, ele não percorreu nem 2/4 da cidade direito. Ele percorreu muito pouco a cidade. E a sua pregação foram somente 5 palavras no hebraico. Aqui, na nossa tradução, diz o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No original em hebraico, são apenas 5 palavras, e nenhuma dessas palavras fala sobre arrependimento ou cita o nome de Deus. Isso é interessante. Parece que Jonas está ocultando informações de propósito, para que os ninivitas não entendam a mensagem e assim pereçam, e assim sejam destruídos por Deus. Mas nós vamos ver que Deus, ele cumpriu esta profecia que Jonas disse. Nós vamos ver que Deus, ele cumpriu assim como Jonas pregou. E olha só os versículos 5 até o 8. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Isso aqui é interessante. E é maravilhoso ver como toda a nação de Nínive se converte a Deus por meio da pregação de Jonas. Toda a nação de Nínive se arrependeu e o próprio rei proclamou arrependimento nacional para toda a cidade. Todos deveriam buscar e se arrepender de seus pecados e da sua violência para que Deus assim tivesse misericórdia deles. E nós vemos que Deus tem misericórdia. Os versículos 9 e 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. Olha só, eles se arrependeram do seu mau caminho. Eles se arrependeram das violências. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus, assim, em sua misericórdia, aqui não está falando que Deus se arrepende como nós nos arrependemos. Deus, quando um pecador se arrepende, ele está disposto a ter misericórdia e a transformar a vida deste pecador. Ele está disposto a não punir mais esse pecador. Quando o pecador se arrepende e é transformado e regenerado pelo sangue de Cristo, ele assim agora desfruta da bênção e misericórdia divina. Então Deus, ele não lançou o mal que ele tinha dito que ia lançar, porque eles se arrependeram. Se eles não tivessem se arrependido, Deus ainda assim iria punir aquela cidade. Mas como eles se arrependeram, Deus, em sua maravilhosa graça, em sua infinita misericórdia, perdoou aqueles pecadores e assim não lançou mal sobre eles. E olha só, cumpriu-se a profecia de Jonas do jeito exato que ele tinha profetizado. Ele disse o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não precisou nem de 40 dias para a cidade inteira ser transformada. E a palavra subvertida, ela tem um significado muito interessante. Ela pode significar destruição e também ela pode significar transformação profunda. Ela pode significar também transformação profunda. Então nós vemos aqui, trocando essa palavra subvertida por este termo agora, transformação profunda, vamos ver como é que fica. Ainda 40 dias e Nínive será transformada completamente ou profundamente. Olha só, a profecia ela se cumpriu do jeito exato
que o profeta pregou. Só que Jonas, ele não queria esse resultado. Nós vemos que uma grande bênção, um grande milagre aconteceu ali naquela região. Toda a cidade de Nínive se converteu e passou a buscar o Deus verdadeiro. Pecadores, milhares de pecadores, se converteram e se arrependeram ao Senhor e passaram a buscar a Deus. Que coisa maravilhosa. Só que o profeta de Deus, o servo de Deus, não ficou alegre com isso. Ele ficou desgostoso com essa situação. Ele não gostou que a nação inteira tinha sido transformada. Ele não gostou que os seus inimigos se arrependeram. E olha só o que ele diz, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Leiam comigo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele ficou irado, porque todos aqueles tinham se arrependido, e o Senhor usou de misericórdia para com eles. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Essas palavras aqui são de um servo de Deus, que disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós, muitas das vezes, não fazemos exatamente igual como ele? Nós somos egoístas. O livro de Jonas é como um espelho. Ele mostra também a nós. Ele mostra o nosso coração, como o nosso coração ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Ele é terrivelmente corrupto. Nosso coração é egoísta. Nosso coração quer saber somente das suas vontades. Nós, muitas vezes, fazemos igual a Jonas. Nós preferimos que os nossos inimigos sejam destruídos. Nós preferimos que as coisas se cumpram de acordo com o que nós queremos, não o que Deus quer. Então, ele ficou irado com essa situação e ele tenta xingar a Deus, dizendo características que são verdades de Deus. Deus, ele é clemente, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se e ele é bondoso, ele é benigno e ele quer salvar o pecador. Ele derrama a sua misericórdia para aqueles que se arrependem do mal. Então, Jonas tenta usar isso como uma espécie de indignação com Deus. E ele pede a morte. Para Jonas, é melhor a morte do que ele contemplar a salvação de uma cidade inteira, que provavelmente tinha mais de 600 mil pessoas. Então, para Jonas, era melhor a morte do que a salvação dos seus inimigos. E o capítulo continua. E aí Deus, ele vai tratar agora com Jonas, isso. E ele vai fazer uma coisa. Ele vai fazer crescer uma planta para livrar Jonas do sol. E aí Jonas ele vai se apegar muito a esta planta. Nós vamos ver como isso acontece aqui no texto. A partir do versículo 4. Disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali ele fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que iria acontecer à cidade. Jonas ainda tinha esperança que a cidade seria destruída. Ele se sentou ao oriente da cidade para ver o que iria acontecer àquela cidade. Ele estava esperando ainda a destruição dos seus inimigos. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que se fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si mesmo a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor Deus a dizer: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho e que você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão
da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro de Jonas, com uma pergunta. Deus ele faz essa pergunta final para Jonas, né? Ele não teria misericórdia de uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? O livro de Jonas termina desta forma. E o profeta, ele continua indignado. E é interessante porque a Bíblia ela não anota a resposta de Jonas. Aqui nós não temos o que Jonas respondeu a Deus a partir disso. Mas percebemos que Jonas ele fica indignado com milhares de pessoas sendo salvas, mas ele fica triste. Ele se alegra porque uma planta que ele mesmo não fez cresceu e estava sendo de grande alegria para ele, e ele fica triste quando essa planta morre. Ele está mais triste com uma planta do que com milhares de pessoas que estão se perdendo, que estão sendo condenadas por causa de suas atitudes cruéis e violentas. E ele ainda assim não se compadece dessas pessoas. E aí o livro termina com esta pergunta de Deus: você tem compaixão de uma planta que você não fez, mas não tem, e eu não posso ter compaixão de pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita? Essas 120 mil pessoas que Deus fala, provavelmente eram crianças que não sabiam, discernir entre a mão esquerda e direita. E, de acordo com alguns estudiosos, provavelmente naquela cidade de Nínive tinham mais de 600 mil pessoas. Então, olha só, mais de 600 mil almas que estavam sendo condenadas. E o profeta não se compadecia por nenhuma sequer. Nenhuma sequer. Então, com uma aplicação a esta pergunta, que é registrada aqui no final do livro, Deus, ele quer ouvir a sua resposta, e não a de Jonas. A resposta de Jonas não foi registrada aqui porque Deus já ouviu a resposta dele, mas ele quer ouvir a sua agora. Como é que você tem lidado com as pessoas que têm estado ao seu redor? Você tem tido compaixão delas ou não? Será que eu e você temos tido compaixão das pessoas que têm estado ao nosso redor? Meus irmãos, será que nós estamos nos importando mais com as coisas que nós nem sequer fizemos, ao invés de nos compadecermos de pessoas que estão se perdendo em seus pecados, se perdendo em suas concupiscências errôneas? Meus irmãos, Deus quer ouvir a nossa resposta. E qual será a nossa resposta diante disso? Será que realmente buscaremos o Senhor para transformar os nossos corações? Ou continuaremos em nossas zonas de conforto, fugindo da presença de Deus? Devemos buscar o Senhor para cumprir com a vontade dele e pregar o evangelho de salvação. Pois Cristo é a salvação do homem. Cristo é o único Salvador. E ele precisa ser levado para aqueles que estão perdidos, para que eles possam desfrutar, assim como nós, da salvação em Jesus Cristo. Irmãos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. E para encerrar, estarei orando juntamente com os irmãos. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos tem ensinado, Deus, que devemos buscar a tua vontade, que devemos buscar o que o Senhor quer. Pai, muitas vezes somos egoístas, mas ajude-nos, ó Deus, a buscarmos o Senhor e termos amor pelo próximo. Nos ajude a pregar a tua palavra, a vivermos verdadeiramente uma vida para a tua glória. Nos ajude, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a pôr em prática o que aqui aprendemos. Seja conosco e em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor.